Bendita és tu, Adonai, que hoje nos dá oportunidade através de Cristo, para sermos tocados por sua glória. Bendita és tu, Adonai, bendita és tu, Adonai. Sem a tua graça, sem a tua misericórdia, Pai, nem estaríamos vivos, Senhor. Oh, Deus, nem estaríamos vivos, Pai. Se não fosse o Senhor ter aparecido para mim, para nós, Senhor, onde nós estaríamos, Senhor? Onde nós estaríamos, Pai? Sem a tua glória, onde nós estaríamos? Sem o teu chamado, onde nós estaríamos, Senhor? Oh, Deus, revela a tua glória, Senhor. Revela a tua glória, Senhor, para cada alma, cada vida, Senhor. Revela a tua glória, Senhor, para cada um, Senhor, que entra nessa live hoje, Senhor. Oh, Deus, manifesta-te, Senhor, essa vida com a tua graça, Pai. Manifesta, Senhor. Manifesta-te, Pai. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Pai. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Pai. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Pai. Tá. A gente vive no meio de um povo enfermo, Pai. De um povo doente, Senhor. Mais do que o povo brasileiro. Mais do que o povo brasileiro, Pai. Um povo sem Cristo. Ó Deus, precisamos da tua glória, Senhor, da tua presença. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Oh.
Sabe, amados, vocês estão me ouvindo bem? Estão me assistindo bem? Tá tudo bem aí? Vocês estão me entendendo? Sabe, hoje eu ia fazer uma live totalmente diferente. Hoje eu tinha dois assuntos. Eu tinha duas lives diferentes para poder ministrar, para poder falar notícias. Mas isso eu vou trazer amanhã. O Espírito de Deus, ele combateu dentro de mim. Ele ficou batendo no meu coração para que eu compartilhasse desse pão com vocês. Sabe? Eu tenho sentido ao ver as pessoas tenho sentido ao ver as pessoas no Brasil enfermas. Eu tenho visto as pessoas no Brasil por causa de tudo isso que ocorreu na nação. Eu tenho contemplado a nação brasileira enferma, deprimida, triste. Pessoas com sua alma ferida, doente. Pessoas chegando até mim, mandando mensagens dizendo: irmão, não tem mais jeito, eu não suporto mais. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? O que será de nós? Pessoas dizendo até em se matar, se suicidar, com sua alma e seu espírito totalmente enfermos. Isso consome muito o coração. Vendo tudo isso de Israel, meu coração, eu tenho visto tudo isso com o coração machucado. Porque, irmãos, eu passei quase toda a minha vida, por onde eu passava, irmãos, pega lá aquela bandana do Brasil. Eu passei por toda a minha vida nos cultos da minha igreja, que eu congregava, quando eu pastoreava, nos momentos de oração, nos momentos até de intimidade com Deus, no meu quarto a sós com Deus, nos momentos de pregação na rua. Eu sempre andei
com a minha velha bandeira do Brasil. Mamãe sabe do que eu estou falando aí. Eu sempre chorei segurando essa bandeira. Sabe? Sempre chorei segurando essa bandeira. Sabe? Sempre orei. Sempre chorei por almas. Sabe? Não é que eu esteja triste com a situação política. Não é que eu esteja triste com a situação, sabe, dos governantes. Porque o que no Brasil passa é consequência. Deus permitiu e Deus permitiu. Não tem mais, não tem o que falar. Se aconteceu porque houve manipulação, é porque o Brasil vai ser território para o trabalhar do anticristo. Não é. Eu não venho falar de política aqui. Eu ia falar. Eu tenho umas revelações acerca do Lula que você dá risada. Mas eu vou falar sobre isso amanhã. Mas eu tenho chorado ao ver as pessoas, o povo brasileiro, a situação que se encontra. Um povo oprimido, um povo que desistiu de tudo. Meu coração geme pelo povo brasileiro, pela alma do povo brasileiro. Oh, Deus, como é que estão esses jovens que estão aí no Brasil? Como que andam as crianças? As igrejas perdidas. Às vezes eu acompanho páginas no Instagram. Eu fico vendo as igrejas, meu Deus. É engraçado eu ver aquela baderna, mas é dolorido. Eu choro. Os cultos evangélicos, você não sabe o que é feitiçaria, o que é candomblé, é uma mistura com um pouco de coach, de autoajuda. Eu confesso, irmãos, que meu coração anda estraçalhado. Anda estraçalhado, irmãos. Eu sei que Deus tem me tratado aqui. Deus tem me tratado. Porque se eu estivesse no Brasil, eu ia estar rugindo pelas ruas do Brasil. Mas Deus está me tratando aqui. Deus está me tratando e me colocou para pregar para um povo que é muito pior ainda. É um povo que tem prazer de jogar Cristo na lata do lixo. Infelizmente, Israel trata Cristo como fezes, como cocô, como bosta. Mas me dói, irmãos, me dói. E é começando a falar sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Sabe, irmãos? Sabe, amados? Eu vejo os irmãos doentes, enfermos, desesperados. Eu tenho pregado sobre renúncia. Eu tenho pregado para as pessoas do Brasil que agora é hora da gente renunciar.
da gente negar a nós mesmos, da gente, sabe, a gente não tem mais nada a perder nesse mundo. Quem ama a Cristo não tem mais nada a perder nesse mundo. Tem que perder tudo mesmo, vai perder tudo. Eu tenho falado sobre renúncia, sobre morrer para si mesmo, né? Mas, eu costumava colocar no ombro. Quem me acompanha de anos sabe, eu pregando nas ruas com a minha bandeira. Sabe? Eu por anos, em momentos com as coisas de Deus, sempre. Amados, e eu quero falar para esses que estão aflitos, estão desesperados, estão ansiosos, deprimidos, estão enfermos, que vocês estão travando uma batalha na sua mente. Vocês estão travando uma batalha na sua mente. Vocês estão travando uma batalha na sua mente. Se vocês não tiverem, se Cristo não estiver à frente dessa batalha na sua mente, você vai se entregar, você vai tropeçar, você vai cair. Sabe? Você vai acabar tropeçando, você vai acabar se entregando na depressão. Eu já tive depressão, irmãos. Se eu contar o meu testemunho, ao grau de depressão que eu alcancei na época, sabe? Mas Cristo me libertou, porque Ele me ensinou que essas coisas se combatem na mente, sabe? Na mente. Queridos, eu já tenho falado aqui que Satanás, ele tem tentado a nossa mente de diversas formas. Eu tenho falado até aqui em casa, que o inimigo ele é como um simulador de jogo. É um simulador de jogo. Ele simula, manipula, constrói um cenário perfeito para fazer você acreditar que aquele pensamento vem de você mesmo. Ele constrói um castelo perfeito, um cenário perfeito, coloca nesse pesadelo, nesse sonho, nessa tentação, nesse pensamento, coloca pessoas amadas apenas com a finalidade de te destruir. Apenas com a finalidade de que você venha pensar que é você, que aquilo vem de você, que aquele pensamento negativo, aquele pensamento de depressão, aquele pensamento de inferioridade, de rejeição,
venha de você. Ele quer que você pense que você não presta, que você não é nada, que você é um lixo, que você é derrotado. Que todas aquelas maldições que você ouviu da sua família, dos seus colegas, das suas amizades, até do seu próprio lar, ele quer simular na tua mente para que você venha achar que isso vem de você, para que você concorde com isso. Irmãos, a nossa mente é um campo de batalha. Aqui em Jerusalém está um barril de pólvora. Não é somente o Brasil, não. Israel aqui, Tel Aviv, Jerusalém, manifestações para todos os lados. Mas enfim, o inimigo quer simular na tua mente para achar que é você que está pensando, que é você, para você concordar que você é aquilo mesmo. Ele quer te jogar no abismo e ele quer que você concorde com aquilo. Não, eu não sirvo para nada, eu não presto, realmente, eu até agora não conquistei nada, eu não sou ninguém, minha família esperou tanto de mim, e até hoje não conquistei nada, realmente, não, irmãos, você não depende desse mundo para ser alguém diante de Deus. Exatamente sobre isso que eu quero falar. Identidade espiritual. Tudo até agora foi o começo ainda. Identidade espiritual. Qual tem sido a tua identidade espiritual? Até Yeshua teve que receber essa identidade espiritual, sabia? Para ele foi muito importante receber a sua identidade espiritual do Pai. Sem ela, ele não havia iniciado seu ministério. Sabe? Sem ela, ele não tinha começado nada. Irmãos, volto a dizer, a nossa mente é um campo de batalha espiritual. O inimigo, ele aparece com simulações, com pensamentos, com acusações. Ele acusa do teu passado, ele pega teu passado, mesmo que você se arrependeu, mesmo que você já abandonou aquela velha vida, ele aparece diante de você dizendo: não, você não presta porque você fez aquilo. Não, você não é nada, você é um lixo porque você praticou aquilo. Mas peraí, eu me arrependi. Mas é verdade, né? Nossa, puxa vida, né? Eu entristeci pessoas, né? Puxa, ele quer que você pense, cara. Parece que esse vídeo hoje vai ter pequenos toques de autoajuda, mas não é. É puramente Bíblia. Porque para vencer esse campo de batalha, você tem que viver num constante arrependimento. Sabe? Você tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que buscar viver uma vida de oração, de busca. Você realmente tem que obedecer e praticar. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
sabe? A palavra fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para poder vencer esse campo de batalha, essa batalha espiritual, irmãos, desses pensamentos maus, negativos, de autodestruição, de autocomiseração, irmãos. Autocomiseração é pecado. Sabe o que é autocomiseração, né? Eu não presto, eu não sou nada, eu sou uma droga, eu sou desprezível, eu sou uma porcaria. Autocomiseração é pensar que nada de você dá certo, é pensar que tudo que eu faço nada dá certo, que eu sou sempre errado, e você ficar com aquilo cochichando dentro de você. Aí quando você se percebe, você já está deitado numa cama chorando. Eu já passei por isso. Eu já cheguei no passado, há anos atrás, em estágios complicados. Mesmo depois de ter conhecido a Deus. Sabe, irmãos? Tô bebendo leite hoje porque tô percebendo que o chá tá sendo muito diurético para mim, principalmente à noite. Eu tenho perdido o sono por causa do banheiro, então vou cortar um pouco o chá também. É a idade, irmãos, é a idade, não tem como, é a idade. Então, e o leite também, você sabe que também não é nada aquilo, né? Leite sem lactose. Mas é só uma coisinha para ir bebendo. E o que acontece, irmãos? Para poder enfrentar o inimigo, você tem que, para resistir ao diabo nesse campo de batalha, você tem que se sujeitar a Deus. Para poder vencer essas tentações, você tem que se sujeitar a Deus. E para se sujeitar a Deus, você tem que estar com Ele. Você tem que gastar a tua vida, momentos da tua vida, em oração. Você tem que aprender a ter a tua intimidade com Deus, irmão. Senão, não dá. Não dá. Você pode ser bibliado, você pode ter 50 anos de crente, de igreja. Se você não tiver a tua intimidade com Deus, você não vai conseguir enfrentar, você vai ser alvo fácil nesses últimos tempos, porque Satanás, ele vai usar a tua mente para poder te induzir a coisas. Olha onde eu estou chegando, irmãos. Olha a seriedade do negócio. O inimigo, ele vai querer manipular a tua mente. Tem tecnologia para isso. Ele vai querer manipular a tua mente para usar a marca da besta, para se sujeitar ao sistema, para se submeter ao sistema dele. Porque eu preciso manter a minha casa, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ter minha vida. Sabe? O inimigo usa, irmãos, motivos muito justos
aparentemente justos, o inimigo usa. Ele usa motivos muito, como posso dizer, justos, muito de bons princípios para poder fazer tua cabeça. Um dos maiores exemplos aí, ultimamente, foram o que aconteceu na política. Desculpe, mas essas pessoas que foram para as ruas foram usadas como massa de manobra para esse joguinho de direita e esquerda. Foram usados como massa de manobra para dialética hegeliana, tese contra antitese, para causar caos. Eles quiseram caos, mas para as pessoas o motivo era justo, era nobre. Vocês entenderam? Então o inimigo, ele vai jogar na tua mente até motivos nobres para poder jogar você no caos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ele vai jogar na tua mente motivos justos e nobres para, por exemplo, você aceitar a marca. Não, irmãos. Para manter minha família viva. Irmãos, se esse mundo não é bom para você, não é bom para tua família. Se a eternidade é a coisa mais maravilhosa para você, é também para sua família. Se for um momento para dar sua vida por Cristo, é também para sua família, porque a sua família está debaixo do teu lar. Eu tenho sempre falado isso, sabe? O inimigo, ele vai usar de todas as formas, vai usar até da tecnologia para poder, sabe, simular. Ele vai simular um castelo, ele vai fazer uma simulação perfeita para tua mente, sabe? Oh, judeus. Pessoas que estão tomando calmante, estão com a sua mente enferma, com o seu psique enfermo. Não, irmãos. E eu choro porque eu sei como é isso. Eu choro. Sabe, você passa o dia chorando. Sabe o que é passar o dia chorando? Você pensa na tua família, você chora. Você olha pra rua, você chora. Você olha pra política, você chora. Você olha pro teu emprego, você chora. Isso vai minando, vai minando. Se você estiver chorando, orando, aí é uma coisa, sabe? Aí é uma coisa. Aí é uma coisa. Mas muitas vezes é porque a alma está machucada. É porque o psique, a mente está enferma. E é isso que o inimigo quer fazer na sua mente. Ele quer te deixar enfermo, quer te fragilizar, para que naquele momento, quando tiver o anticristo já batendo na porta, ele pegue uma pessoa totalmente fraca, enferma, desnutrida espiritualmente,
Irmãos, a mente é um campo de batalha. O inimigo vai pegar o teu passado, ele vai trazer tentações de pecado. Se você caiu num determinado pecado, mesmo depois de ter se arrependido, ele vai pegar aquilo, aquela concupiscência, aquela cobiça, onde você já se arrependeu, mas ele vai pegar aquilo lá e vai botar diante de você. E vai te testar, e vai te tentar. Irmãos, se você não estiver com o teu coração sujeito ao Senhor, se você não usar a palavra de Deus, você vai acabar caindo. Você vai acabar consumando aquele pecado. Essa é a mente, irmãos. A tua mente é um campo de batalha. E por que eu coloquei realmente esse título sensacionalista? Por quê? Porque se nós falharmos com a nossa vida com Deus, se a gente falhar nesse campo de batalha, vai ser fatal, irmãos. No tempo de tribulação que nós vamos entrar, talvez esse ano já. Eu preciso falar com vocês, irmãos. Eu preciso mostrar, eu preciso explicar, eu preciso ensinar para vocês. Sabe? Tá online aí? Tá online aí? Eu preciso tratar com vocês e explicar e compartilhar desse pão com vocês. Sabe? Porque senão a nossa mente vai ser alvo fácil do inimigo. E aí vamos dar espaço para o pecado. Porque se a gente não se alimenta de Deus, se a gente não tem uma vida com Deus, de intimidade, de oração, de santificação, de arrependimento contínuo, você vai acabar se entregando para o pecado, você vai estar fraco. Sabe, irmãos? O que Yeshua fez? O que ele fazia quando ele foi tentado no deserto? Para poder resistir à tentação. Ele usou a palavra de Deus. Irmãos, você tem que ter a palavra de Deus. Irmãos, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa ter um momento de intimidade com Deus, onde você está orando e você está lendo a palavra, irmãos. Você precisa meditar na palavra. Yeshua usava a palavra de Deus. E isso foi um ensino para nós. Ele nos ensinou como vencer as tentações, os ataques do inimigo contra a nossa mente. Pensamento de suicídio. Como pensamento de suicídio? Não, inimigo. Não, eu não aceito. Cristo é a ressurreição e a vida. E nele eu creio. Você vai usar a Bíblia. Você vai usar o que Cristo falou. Você entendeu? Vai expulsar o inimigo. Sai agora da minha mente, em nome de Yeshua. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu estou cheio de vida porque eu tenho
a Cristo. Acabou, irmãos. Sabe? Eu gostaria de estar perto de todos os irmãos fazendo discipulado, ministrando, sabe? Ensinando, pregando, sabe? Então, a nossa mente é um campo de batalha. Você precisa ter intimidade com Deus. E tem uma coisa também que vai te fortificar mais ainda. É quando você vive em oração e intimidade com Deus. É quando você chegou. É quando a glória de Deus ela te visita de uma tal forma. Sabe? A glória de Deus ela te visita de tal forma que Deus revela a sua identidade espiritual. Quantos de nós ainda nos perguntamos qual é a nossa identidade espiritual? Qual é a nossa identidade espiritual, irmãos? Quem é você no reino de Deus, no mundo espiritual? Quem sou eu? Você já ouviu de Deus? Você já ouviu do Espírito de Deus? Ele falar a respeito de você? Para os anjos? Para os céus? Eu já tive experiências assim, irmãos. Diversas experiências. Do Pai e de Yeshua. Dos anjos de Deus. E irmãos, quando você recebe aquela identidade espiritual da boca do Pai, a partir daquele momento, você recebe um destino de Deus. Depois daquele momento que você recebe aquela identidade espiritual, a tua vida jamais é a mesma. Eu tenho a experiência, a minha esposa tem a experiência. Quando Yeshua apareceu, se manifestou a mim, entregando essa vara, se manifestou pessoalmente para mim, e eu recebi das mãos dele. E ele falou para mim, para ir a Jerusalém, testemunhar, pregar. Me arrebatou até Jerusalém, onde eu me vi junto com a minha esposa. Me vi no monte do templo. Yeshua disse para eu pegar essa vara na mão. E ele disse, né? Com essa vara você vai unir as nações para que elas me sirvam e para que elas me adorem. Você vai medir Jerusalém. Você vai mostrar quem é Jerusalém. Sabe? E durante a minha história foi sendo reveladas mais coisas. Mas quando você recebe aquela identidade espiritual, irmãos, o próprio Yeshua, quando foi batizado por João Batista, o que ele ouviu quando os céus se abriram? O que ele presenciou, né? Quando ele estava sendo batizado por João Batista, João Batista estava testemunhando a respeito dele, né?
E João Batista também, lá na frente, tem um problema muito sério com identidade. Sabe? Lucas, acessa o grupo e fecha o grupo. Sabe? Quando Cristo ele saiu da água, naquele momento os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, semelhante a uma pomba. E uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, até hoje, o inimigo se enfurece com essa frase. Até hoje, aqui em Jerusalém, se você afirmar que Yeshua é o Filho de Deus, os judeus religiosos, rabinos, se enfurecem. É verdade? Se você pregar aqui nas ruas de Jerusalém que Yeshua, que o Cristo é o Filho de Deus, você vai ser xingado, cuspido. Até hoje. O pai testemunhou acerca do filho. O pai confessou, manifestou, revelou a identidade espiritual de Cristo a toda a criação, a todo o mundo espiritual. O próprio Deus manifestou, revelou a identidade de quem era Yeshua. Yeshua é o Filho de Deus. Por isso que nos dias de hoje é super importante confessar a Cristo no meio dos homens. Por isso que é muito importante para a nossa vida com Deus pregar o Evangelho, confessar a Cristo diante dos homens. Pois o próprio Yeshua disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, dos anjos de Deus. E de pregar o Evangelho e tudo aquilo. Uma das coisas mais... das 3 coisas mais importantes é confessar a Cristo diante dos homens. Sabe? E você pode me perguntar, mas tá, como então que eu recebo essa identidade de Deus, né? Você pode ver aqui, ó, Mateus 16, quando Yeshua ele questionou aos homens, né? Quem dizia os homens ser o filho do homem, né? Estava dizendo a respeito dele mesmo. Aí eles disseram: um João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí ele disse: e vós, discípulos, quem diz que eu sou?
Aí Pedrão, né? Simão Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, peraí, irmãos. Peraí. Nessa época, não se havia escrito o Novo Testamento ainda, irmãos. Peraí, irmãos. Você acha que era fácil assim? Para se confessar a Cristo dessa forma, era só de um jeito. Era seguindo a Ele. Era seguindo a Cristo. Hoje nós temos Bíblia, hoje nós temos de tudo. Mas, naquele tempo, esse grau de confissão era só de alguém que realmente o seguia, o considerava, o amava. Sabe? Tu és o Cristo, tu és o Mashiach, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Quer dizer que você vê que o Simão, ele confessa, ele atribui a Yeshua dois atributos que os judeus levam muito em consideração, que é a figura messiânica e de filho de Deus. Aqui em Israel, até hoje, irmãos, talvez se você chegar na praça e falar que Yeshua é o Messias, eles vão zombar de você, mas eles vão... olha lá, maluco. Por quê, irmãos? Porque até hoje, no tempo de Cristo também, e até hoje, existem inúmeras seitas no judaísmo, cada uma com seu Messias. Vocês entenderam? Hoje ainda é assim. Uns acreditam que virá o Messias ainda, outros acreditam que Messias é uma iluminação pessoal de cada um, outros acreditam que nem virá Messias, outros acreditam que a cada período da história tem um Messias. Então, se você se vestir judeu e falar que Yeshua é o Mashiach, né? Aí eles vão falar, olha lá, o messiânico, né? É uma seita. Sabe? É uma seita. Mas se você confessar que Yeshua é o Filho de Deus, meu, eles ficam todo pavão pra cima de você. Batem no teu peito. Missionário! Se revoltam. Como Filho de Deus. Assim como foi naquela época. Eles questionavam Yeshua acerca dele ser Filho de Deus, acerca dele, né, declarar ser Filho de Deus. Até hoje, nos dias de hoje são assim, irmãos. Você se lembra quando a gente estava, eu e minha esposa estávamos pregando lá no Muro das Lamentações, lá no Kotel, e eu comecei a falar... como que é? Ruha Beit Hamikdash, né? Hur Mashiach Habitnabé, sem ainda falar o nome de Yeshua. E tinha judeus que começavam, isso aí, porque era dia de Yom Kippur, isso aí, né? Outros ouviam, mais um, né? Mas quando eu falei
acerca de Yeshua, Yeshua é o Filho de Deus, aí a coisa ficou pesada. É assim. Dizer que ele é o Filho de Deus, a maior identidade de Yeshua é que ele é o Filho de Deus. Ele é o Mashiach. Todos os atributos que conhecemos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de... Ele é o sabe? Ele é a luz do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Tem diversos atributos. Mas ser filho de Deus só é o mais. Porque para ser filho de Deus tem que ter intimidade com o Pai. Para ser filho de Deus precisa conhecer o Pai. Para ser filho de Deus precisa pensar como o Pai. Para ser filho de Deus, o Pai tem que reconhecer que ele é seu filho. Adonai confessou, né? Reconheceu quando Yeshua foi batizado o quê? Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. É o reconhecimento paterno. Quantos de nós precisamos desse reconhecimento do Pai? E quando você recebe essa identificação, irmãos, do Pai, a tua vida muda. Olha Pedro. Pedro, terminando esse versículo aqui, Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí que Yeshua disse? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, porque não fosse revelado pela carne e o sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí vem os católicos, né? Ah, tá vendo lá? Pedro é o primeiro papa. Não. Quando Yeshua estava falando sobre Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, esta pedra, ou seja, sobre aquilo que Pedro estava declarando, sobre aquilo que Pedro estava confessando. Yeshua não estava falando, ó Pedro, de você, sobre você edificarei minha igreja. Não. Yeshua, é claro que Yeshua, ele falou a respeito de Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E agora eu também digo, Pedro, que sobre isso que você declarou, eu edificarei a minha igreja. Ai, ai, ai. Olha a identidade, irmãos. Olha só a importância da identidade, da afirmação. O Pai
declarou sobre o Filho, e o Filho declarou sobre a sua igreja. Oh Deus! Porque depois, irmãos, Pedro tá lá, Pedro, né? Yeshua diz que sobre Pedro vai edificar a minha igreja. Aí depois Pedro errou, cometeu outros erros, sabe? O que Yeshua, né? Exatamente, a pedra angular é Yeshua, rejeitada pelos pedreiros, né? Em francês, pedreiro quer dizer o quê, né? Maçons, não é verdade? Quem é que domina o sistema religioso hoje? Maçons. Os maçons, infelizmente, botaram Yeshua para fora do sistema. Né? Mas olha só, irmãos. Olha só. Sobre aquilo que você declarou, Pedro. Sobre aquilo que você declarou, Pedro. Edificarei a minha igreja. Sobre esta confissão, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Porque eu sou essa pedra. Eu sou a pedra angular. Olha, irmãos, a identidade. Olha a importância da identidade. A identidade espiritual traça o teu destino. Traça a tua vida ministerial. Muitas vezes você está aí quase morto psicologicamente, sabe? Você está aí se definhando. Você está aí abalado. Você se sente vazio. Você se sente deprimido. O inimigo tem plantado na tua mente toda e qualquer forma de pensamento negativo. É necessário, irmãos, primeiramente, rendição. Rendição. Eu me rendo, Senhor. Eu me entrego. Eu confesso a Ti que Tu és o meu Cristo, que Tu és o meu Salvador, que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Começa a entrar no caminho, na verdade e na vida. Eu havia falado com eles aqui, né, que Yeshua é chamado de o caminho, a verdade e a vida, né? Yeshua é o tabernáculo vivo, não é verdade? É o nosso acesso à presença de Deus. E eu aprendi um dia que o nosso modelo de intimidade com Deus está em Cristo. Toda vez que você se achega diante de Deus, através de Cristo, você tem que entrar pela porta do caminho, no tabernáculo,
pela porta da verdade e pela porta da vida. Na porta do caminho, no tabernáculo, havia o que, irmãos? Havia o que? O altar de sacrifícios. Ah, você vai queimar um cervo, vai queimar um boi? Não, irmãos. Yeshua já foi o sacrifício perfeito. Mas para que esse sacrifício se manifeste em nós, nós temos o que? Sacrificar a nossa natureza adâmica. Temos que sacrificar o nosso ego. Temos que colocar o nosso eu, o nosso ego. Eu sei, eu acho, nossas justificativas próprias, nosso achismo. Eu sou, eu tenho. Pegar tudo isso e colocar no altar de sacrifício. Só assim você... Eu amo essas músicas, gente. Eu amo. Né, amorzinho? Só assim você vai entrar na porta da verdade. Só assim você vai avançar no tabernáculo. Só assim você vai avançar em Cristo. Só assim você vai entrar no lugar santo, onde tem os pães da preposição, onde tem a menorá e tudo mais. Onde você vai se alimentar da palavra, vai se encher de revelação. Antes de você se alimentar da palavra, se encher de revelação, comer do pão da preposição no lugar santo, você vai ter que colocar o seu eu, o seu ego no altar de sacrifício. Sabe? Então você vai entrar pela porta do caminho, na verdade, na vida. Esse é o modelo de relacionamento com Deus. É o modelo de intimidade. É o modelo de oração, de adoração. Olha só, irmãos. Yeshua pegou aquilo. O templo físico não é mais. O tabernáculo não é mais. O tabernáculo é o próprio Cristo. Eu tenho pregado isso em Jerusalém. Yeshua Beit Hamikdash. Yeshua é o tabernáculo santo. Sabe? Ele é o acesso. Ele é o Filho de Deus. Só Ele ouviu do próprio Pai. Então, para recebermos essa identificação, essa identidade diante de Deus, sabe? É necessário relacionamento com Deus, oração, entrega. Não tem como, não tem atalho, não tem como. Bota um som de adoração nos ouvidos, no fone, no celular. Abra a tua Bíblia e se entregue ao Senhor. Só os homens da Bíblia, eles receberam uma identidade espiritual a partir do momento que eles buscaram diante de Deus. Moisés, sabe? Ele recebeu aquela identidade lá na sarça ardente, recebeu de Deus aquela identidade, certo? Moisés, ele buscava ao Senhor. Moisés, ele buscava a glória de Deus. Ele
sempre buscou a glória de Deus. Os profetas, eles receberam a sua identidade, o seu chamado. Vá para aquele lugar, pregue arrependimento. Foi no seu momento de relacionamento, de busca, de oração. Você só vai vencer a tentação com a palavra de Deus e com vida de oração. Sabe, irmãos? Vida de oração. Você talvez esteja numa situação degradante porque te falta uma identidade espiritual. E quando você recebe essa identidade espiritual, você recebe um norte, um destino. Muitas vezes você tem ministério, você quer fazer, mas você não encontra um destino, um caminho, uma visão. Sabe? E a tristeza vem. E talvez para você manter o teu ministério, manter a tua aparência, né, de pessoa usada por Deus, você acaba se rendendo a falsas profecias, a enganos. Saia disso, irmãos. Arrependimento, ele é diário, todo dia, todos os dias. É dia de eu aparar as minhas arestas, é dia de eu me render, de eu me arrepender, de eu me tratar com Deus, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É hora, é dia de eu ter intimidade com Deus, de eu buscar a glória de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe? A igreja tropeçou em 2022. Acreditou nos homens, acreditou nas ideologias humanas, acreditou em falsos profetas, porque muitos, a grande maioria que estava nesses meios não tinha identidade com Deus, não conhecia um destino, sabe? Não tinha uma identificação. Você, mais do que nunca nesse ano, na tribulação que nós vamos entrar, você precisa ter uma identidade com Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Você precisa confessar a Cristo diante dos homens. Você precisa combater o inimigo na tua mente. Você precisa de autoridade espiritual. A autoridade espiritual só se alcança na oração, na santificação. Sabe, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para te dar. Tá bom? Eu creio que essa palavra lhe serviu como para um motivo. Eu creio que essa palavra não voltará vazia na tua vida. Eu aqui não estou vendendo palavra, eu não estou vendendo revelação, não estou vendendo curso. Eu compartilho do pão espiritual e do cálice
dos sofrimentos de Cristo, porque eu amo você. E eu quero fazer aquilo que Cristo nos ensinou: partir o pão, compartilhar o pão e ser participante do cálice, dos sofrimentos, e compartilhar isso, e compartilhar essa ideia, esse espírito. Se nós não vivermos uma vida de arrependimento, porque se nós aguardamos, como eu havia lido, 1 João 3, se nós aguardamos a vinda de Cristo para nos tornarmos semelhantes a Ele, naquele grande dia, então por causa disso, eu me purifico mais, para que naquele dia eu me torne semelhante a Ele. Se eu não agir dessa forma, se eu não andar dia após dia, me santificando, me purificando a mim mesmo, me arrependendo, orando, me enchendo de Deus, até o ponto dele, sabe, confessar o meu nome diante dos anjos de Deus, até o momento de eu receber uma identidade espiritual, até o momento de eu receber uma visão, até o momento de eu receber algo, uma unção fresca. Unção, irmãos, unção não é essa turma que fica, sabe, girando, esses candomblé disfarçado, não. Unção não é você fazer assim e as pessoas caírem igual dominó. A unção, irmãos, ela é produzida através da obediência. Obediência. Eu já contei aqui a história de como o povo no passado produzia azeite. Para se produzir azeite, era necessário que esmagar o fruto da oliveira, né? As azeitonas. Tinha que esmagar. Eles passavam com o moinho e esmagava. Irmão, para você ter unção, para você ter o óleo do azeite do Espírito, você precisa ser esmagado. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa morrer o teu ego. Precisa entregar o teu eu, o teu ego. E tudo isso vai te ajudar a enfrentar a tribulação, a enfrentar esses dias, irmãos. É muito importante. Para quem é minimamente espiritual, vai levar em conta o que eu estou falando. Mas para quem só quer saber de Corinthians e cerveja e coxinha, vai ser pego de surpresa. Sabe? E aí? Você vai ter unção na hora? Se você vai ter autoridade na hora para poder negar aquilo que a besta vai te oferecer? Hã? Você vai ser espiritualmente, suficientemente espiritual? Você vai andar com Deus de forma suficiente a, se possível, dar a vida por Ele? A padecer por Ele? A sofrer por Ele? Sabe? Irmãos. O ano passa muito rápido. Passa muito rápido, irmãos. O Brasil já está entregue ao anticristo. Acabou. Amanhã eu falo sobre anticristo. Amanhã eu falo sobre essa política brasileira,
sobre quem é lá o presidente atual, né? Aquela coisa, né? Mas primeiramente é espiritual. Se eu não saber combater esse mundo de forma espiritual, se eu não saber combater o inimigo, a manipulação do inimigo na nossa mente, se a gente não souber combater, guerrear, estamos lascados. Essa é a palavra. Amo muito vocês, irmãos. Tá certo? Tá? Que Deus abençoe você, né? Deus abençoe vocês. Tá bom? Lucas, coloca aquele e-mail aí no chat. O irmão Lucas está passando para vocês, tá? Eu faço apelo para vocês. Se vocês sentirem do Espírito e quiser nos ajudar aqui na missão, nós estamos numa missão aqui em Jerusalém para poder pregar Yeshua, pregar arrependimento para esse povo de Israel. Sabe? Se você for tocado, eu não estou vendendo nada, eu não estou impondo nada. Se você for tocado, amém. Tá aí, o Lucas está colocando, né? O e-mail do nosso Pix, mpdgweb@gmail.com, tá? Tá bom? Faça de coração, tá bom? Shalom, minha mãe, meus pais estão aí. Deus abençoe, tá? Bota de novo, Luquinha. O pessoal fala rápido aqui, né? Pix, eu acho que vocês já conhecem. mpdgweb@gmail.com, tá certo? Aqui eu tô na live do YouTube mesmo, eu não tô usando um programa, né? Outro tipo de ferramenta, onde dá para fazer live mais produzida, né? Mas é isso aí. Tá bom? Sim, vamos responder e-mails. A gente demora, mas eu respondo. Tá bom? Né? Pode mandar, tá? Deus abençoe, irmãos. Olha, minha esposa tá de prova aqui. Eu tava até estranho, né, amor? Eu sentia queimar no meu coração, sabe? Eu ia falar de uma coisa e Deus começou a me cobrar, queimar no meu coração. Não, você vai falar isso, você vai falar isso, você vai falar isso, sabe? E eu não podia deixar. Aproveitando que hoje foi o Shabá, né? Agora aqui são 11h30 da noite aqui em Israel, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá? Eu sou um vaso só, somos um vaso nas mãos do Senhor, tá? E minha esposa daqui do lado, quer dar um shalom aqui pra eles, amor? Quer? Vem cá, vem cá. Vem cá, meu amorzinho. Vem cá. Shalom, pessoal. Ela tá linda hoje, ela tá linda. Tá? Deus abençoe vocês, tá bom? Orem por nós, nos ajude na missão aí, tá? E talvez amanhã, com quase certeza, eu estarei de volta, tá bom? Quer falar alguma coisa? Hoje eu tô ouvindo. Ela tá quietinha hoje, né? Tá me ajudando, tá orando, orou comigo, né? É um amorzinho, né, neném? Vamos descansar daqui a pouco, tá? Fique com Deus. Saudades do Brasil, saudades de São Paulo. Mas a missão de Deus é a missão de Deus, gente. Não dá para deixar para lá, né? Temos que obedecer ao Senhor, né? Amém? Fique com Deus. Obrigado por tudo. Lehitraot, Laila Tov. Até amanhã, se o Eterno assim permitir. Amém? Amém. Fica com Deus. Shalom, queridos. Shalom. Neném.
Tchau, tchau.